Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá no ar a Caça Talentos. Eu sou a Thaís Targa e ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre ESG. Você sabe o que essa sigla significa? Você tem ouvido falar muito sobre esse tema, sobre essas três letrinhas aí, e eu tenho certeza que você vai sair desse podcast com alguma pulguinha atrás da orelha, com mais informações e quem sabe aí até pensando numa nova carreira. Para isso eu trago nada mais, nada menos do que Mariana Chimposki. Acertei, né, Mariana? Demais. A Mariana é uma profissional proeminente na área de ESG, especialista também em sustentabilidade, e ela vai contar tudo para a gente, tudo que você precisa saber, inclusive para se dar bem nas entrevistas de emprego, porque muito recrutador já tem perguntado sobre isso. Mariana, gratidão. Que bom que você conseguiu um tempinho para estar aqui. Nós vimos no congresso agora, você brilhou. Queria te dar parabéns, né? Fez um painel super interessante. Eu realmente cresci muito vendo a sua fala. Gratidão por você ter encontrado esse tempo para vir no nosso podcast. Puxa, Thaís, eu que agradeço. A gratidão é toda minha. Uma honra estar aqui falando com você. Conheço você há tanto tempo, já te admiro, né? E acompanho bastante teu trabalho. Sei que você traz contribuições super importantes para as pessoas que estão querendo melhorar seu posicionamento na carreira, mudar de carreira, ir para outros lugares. Eu sei que você faz esse trabalho com muito carinho. Então, eu agradeço por estar aqui e agradeço por você trazer essas palavras sobre o meu painel aí no congresso que a gente esteve juntos. Você também brilhou. Perfeito. E já para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira. Foi planejado você trabalhar nessa área? Como que foi, assim, a sua carreira? O que você escolheu? O que aconteceu por acaso? Conta um pouquinho de você, da sua trajetória. Vou contar. Minha trajetória é bem diferente. Seria mais fácil dizer assim, eu escolhi, aí trilhei, mas assim, a gente sabe que não é assim. A gente, quando tem lá 16, 17 anos, a gente tem, né, uma visão, às vezes, diferente, distorcida sobre o que são as carreiras. Eu sabia desde criança que eu queria ter uma carreira para ajudar pessoas. Eu não sabia o que era a minha carreira, não sabia onde encontrar esse lugar. Então, no pensamento infantil, né, de criança, eu rapidamente conectei, bom, ajudar pessoas, vou ser médica. E eu segui isso, persegui essa ideia até fazer o vestibular para medicina e não passar. E o primeiro, claro que passa a primeira também. Exatamente. Não passei, foi aquela choradeira, aquela situação, né? Por quê? Por que que isso não deu certo para mim? Foi um ano bem atípico de vestibular, né? Na Universidade Federal do Paraná, onde foi um dos lugares onde eu fiz o vestibular. Sou de Curitiba, sou paranaense. Muitas pessoas erraram naquele ano, naquele vestibular. E aí sobraram vagas em todas as outras áreas. Sério, muito louco. Foi um ano muito louco. Só não sobrou em medicina, só não sobrou em odonto e só não sobrou em marketing, que eram, na época, os 3 cursos mais concorridos. Fora isso, todos os outros sobraram. E aí, conforme as notas que você tinha tido, você podia reoptar para uma outra área. Foi o que aconteceu. Eu não sei se a engenharia florestal me escolheu, eu escolhi ela. Ela aconteceu na minha vida por essa circunstância. Conversei muito com meu pai sobre isso na época. Ele falava, Mariana, mas você gosta tanto das florestas, você adora os animais, você gosta da natureza. Faça engenharia florestal. Foi assim. Fiz engenharia florestal. Me formei no ano 2000 e cada dia que eu estava lá, eu tinha certeza absoluta que esse era o meu lugar. Então, assim, foi uma coisa, assim, maravilhosa, né? Eu realmente entrei de medicina e engenharia florestal, mas de engenharia florestal, também encantada pela profissão, mas pilhada, olha que legal. Mano, eu falei, gente, eu me encontrei aqui, tô gostando desse curso. O engraçado é que eu não era a única pessoa que tinha feito isso, tá? Tinha vários colegas, amigos e amigas que também tinham feito escolha para medicina, arquitetura, outros cursos e acabaram caindo na engenharia florestal. E são esses que estão trilhando até hoje a carreira. Olha só que curioso. E aí, bom, eu
fiz a faculdade, né? Adorei, sempre fiz muitos estágios durante o período da faculdade. Sempre que a universidade tinha greve, eu saía correr procurar o emprego e assim, eu não tenho ideia, gente, não passou. Não é? Foi das greves. Aí chegava a época das férias, férias era aula, mas aí quando tinha aquele bloquinho no período de greve, eu saía correndo atrás de estágio, né? Ter experiência profissional é sempre muito importante. Fiz também, na época, muitos cursos, participei de muitos congressos, eventos, seminários, cursos de capacitação, fiz muita coisa. Bom, aí saí de lá, entrei no meu primeiro emprego, que foi numa multinacional. Já, então, assim, já de cara, já caí com uma grande responsabilidade, né? Não tinha a menor ideia do que seria trabalhar em uma multinacional, né? Tudo que seria, tanto do lado extremamente positivo, né? De aprender, de ter oportunidades, mas também de desafio, né? De estar à frente de uma multinacional. Fiquei lá 7 anos, tive uma jornada bem interessante. No primeiro semestre, passei de engenheira trainee para coordenadora, e aí só, nossa, não, as coisas foram acontecendo de uma forma muito bacana dentro dessa empresa. Eu tinha bastante autonomia para fazer os projetos, para desenvolver. A gente estava entendendo da empresa um momento importante de implementar justamente a sustentabilidade. Isso era em 2013. Não, eu queria um cantor. Então, 2003, então assim, esse setor florestal, ele é bastante diferenciado em termos de responsabilidade social e sustentabilidade há bastante tempo. Então, assim, quando entrei nessa empresa, 21 anos atrás, já existiam várias outras empresas que tinham práticas muito especiais, muito inovadoras, transformadoras na área de sustentabilidade, nas questões sociais, nas questões ambientais, e já não era, no caso, a empresa em si, né, onde eu estava buscando esse processo. Então, desde o zero, vamos dizer, implementar certificações, né, estruturar o relacionamento com comunidade, com vizinhos, né, com ONGs, organizações governamentais, com o governo, né, estreitar essa forma de se relacionar melhor com as pessoas, com as partes interessadas, com o planeta, com as florestas em si, que era o chão fábrica, né, onde estavam todos os recursos e praticamente grande parte das pessoas. Então, assim, foi uma escola, né? Eu não sabia muita coisa sobre isso. Para falar a verdade, eu acho que eu não sabia nada. E aí, quando elas começam a trabalhar, então, com essa cadeia de fornecedores, esse olhar para fora, elas começam a impactar nas médias empresas, nas pequenas, nas micro, né? Eu contei aqui que eu, como uma microempresa, atuei e já fiz projetos para grandes empresas. Sim. Então, eu pequenininha, apesar de ser pequenininha, eu sou importante para aquela grande empresa. Então, ela, claro que numa visão de prioridade dela, por exemplo, dessa grande empresa, ela vai primeiro pensar em como que ela vai exigir, cobrar, monitorar, né, verificar se essa empresa é sustentável ou não. Ela vai olhar primeiro para as maiores, claro, faz parte do processo de priorização normal. Daqui a pouquinho ela está chegando na pequena, na média, na micro. Né? Todas as vezes que eu fui prestar serviço para médias e grandes empresas, tive que responder sobre várias questões que tem tudo a ver com ESG. Eu tive que responder como que que tipo de materiais, né, de escritório eu uso, como é que eu cuido, por exemplo, das minhas emissões de carbono, como eu faço o cuidado com o atendimento às leis, né, a parte, né, de compliance, que também é algo que entra bastante, né, um termo novo, como é que eu me relaciono com prestadores de serviço. Então, assim, tudo isso, porque no fundo as empresas, elas estão querendo entender, ou elas estão querendo promover melhores ambientes de trabalho, né, e a gente precisa demais disso, né, Thaís? Sim. Nossa, uma aula aqui. E para a gente voltar um pouquinho, né? O que significa ESG? Acho que tem muita gente que não sabe. Você pode falar um pouquinho sobre isso, do conceito e aonde que se aplica, e por que está tão famoso, né? Por que a gente
ouve falar o tempo todo de ESG, né? Tá na pauta aí das empresas. Tá na pauta. Bom, ESG são 3 letras, formam uma sigla, que algumas pessoas falam ESG, outras falam ESG, se quiser em inglês, mas podemos falar ESG, fica bem mais fácil, que vem de 3 palavras em inglês. E, que vem da palavra em inglês environmental, que é ambiental. Então, se a gente quisesse trocar o E pelo A, pode também. Poderíamos também falar ASG, e a gente vai ver assim em alguns lugares, com um pouquinho menos frequência. Sim. O S tá fácil, vem de social, que é a parte social. E o G também é fácil, vem de governance, que é a governança. Então, a gente, quando fala de ESG, a gente está falando de questões ambientais, questões sociais e questões de governança. As 3 vertentes, áreas em que uma empresa precisa se desenvolver, se fortalecer para ser, no final das contas, uma empresa melhor para o mundo, melhor para as pessoas, melhor para o meio ambiente. E assim, por que isso veio com tanta força, né, Thaís? A gente abre jornal, eu não sei, pode ser que seja só o algoritmo das minhas buscas. Eu abro e tá sempre lá, em tudo que eu procuro, eu abro em rede social, sempre vem muita coisa. Claro, a gente sabe que isso é um caminho, né? Mas provavelmente as pessoas que estão aqui também nos escutando e vendo, elas devem ter se deparado com isso com uma certa frequência. Isso ganhou muita força, Thaís. O termo ESG ganhou muita força agora nos últimos 3 anos, tá? Desde 2021, 22 e 23, ano passado, agora, que a gente viu assim uma evolução gigantesca no interesse pelas empresas, né? As empresas buscando implementar isso, né? Querendo trabalhar estratégias ESG, programas ESG, capacitação ESG, profissionais buscando, né, capacitações, informações, cursos sobre ESG para também se preparar para essa demanda das empresas. E isso aconteceu porque, no final das contas, se a gente começar a avaliar no tempo, né, 2020, um ano extremamente desafiador para toda a humanidade, um ano da pandemia. De lá para cá, muita coisa mudou. Acho que a gente nunca mais vai voltar a fazer algumas coisas como a gente fazia, sobretudo no mundo do trabalho, né? O teletrabalho, o trabalho à distância, o ensino à distância, ele tomou, né, um espaço importante. Mas não foi só isso, né? Muitas coisas se transformaram com a visão, né, do que a pandemia restringiu, né? Não só entre as pessoas, mas nas cadeias produtivas, na entrega de matérias-primas, né? Então, por exemplo, empresas aqui no Brasil que dependiam de matérias-primas que vinham da China, por exemplo, tiveram seus estoques prejudicados, tirados, todo um processo. Muita empresa parada, né? Muita empresa parada. E não foi nem só as grandes, né, Thaís? Grandes empresas, ok, mas pequenas empresas. E aí, como às vezes a pequena depende da média, que depende da grande, e aí todo esse relacionamento que ninguém vive sozinho, nem pessoa e nem empresa, tá todo mundo, né, interrelacionado. O mercado foi extremamente impactado pela pandemia, né, por conta dessa dificuldade de entrega de matéria-prima, de entrega, né, de recursos naturais, né, as próprias questões da limitação da força de trabalho. Então, assim, entrou toda uma visão de que existiam riscos muito importantes, né, riscos que eram não só financeiros, mas riscos, por exemplo, riscos sociais, riscos de, por exemplo, uma guerra acontecer, de uma pandemia acontecer, de uma escassez de recurso natural ocorrer, como de fato a gente já vive, de uma grande crise de mudanças climáticas, por exemplo, né, dos eventos climáticos extremos, das chuvas, né, da falta de água em algumas regiões. Então, tudo isso se traduzindo na visão de riscos. E aí, quando isso chega para as empresas, né, riscos para as empresas, naturalmente, investidores olham e pensam, opa, isso significa dinheiro. Então, veja só, eu contei que eu estou há 21 anos trabalhando com sustentabilidade e sempre foi muito desafiador trazer a necessidade da sustentabilidade nas empresas, ela por ela mesma. Passei anos e anos e anos capacitando pessoas, né, dentro da empresa, depois
né, levando em aulas, em palestras, e claro que as pessoas se sensibilizam pelo tema da sustentabilidade, claro que sim. Ninguém, né, vai olhar e falar, não estou nem aí para as mudanças climáticas, ou não estou nem aí para aquela ilha de plásticos, ou para aquela montanha de roupas no deserto do Atacama, perdão, né? E isso para falar de apenas alguns, né, absurdos, assim, que as atividades, né, nossas produtivas, né, acabaram desencadeando, mas então ninguém em sã consciência fala que não liga para isso, mas sempre existem outras prioridades na pauta. Claro que pagar as contas é importante, né, pagar os salários na perspectiva de uma empresa é importante, então era importante, mas não estava no topo das prioridades em si, não é? Só que agora isso se conectou com o dinheiro. ESG, ele fala sobre questões ambientais, questões sociais e de governança, que no final das contas representam riscos para as empresas. E riscos representam perda financeira, perda de engajamento, representam riscos reputacionais, uma perda de imagem, né? Que empresa quer correr o risco de ter no dia seguinte uma manchete colocando o nome da empresa XYZ, monitorada como uma empresa que tem trabalho análogo à escravidão. Exatamente. Não é? E a gente viu isso. Sim, No jornal, né? está acontecendo. E é engraçado que me parece que isso também, a nossa geração, a gente não tinha tanto assim, essa percepção, talvez não importasse tanto, né? Mas para a nova geração isso é muito importante, o que acho um avanço mesmo, né? E hoje as pessoas, na hora até de aceitar o emprego, na hora até de mandar o currículo, elas já querem saber quem é aquela empresa, né? Qual é a missão? Será que conecta comigo, com os meus valores? E tem muita gente dizendo não para grandes empresas por conta realmente dessa incongruência de valores. Você pode falar um pouquinho disso, Sim. porque ESG é tão importante, principalmente para os mais jovens? Sim, você tocou numa questão extremamente importante. Então, nas minhas aulas e palestras, eu sempre trago, né, um pouco dessa evolução rápida do termo ESG. Pergunto para as pessoas por que elas acham que isso aconteceu, e aí sempre vem opiniões interessantes. Algumas pessoas falam, as mudanças climáticas, a pandemia, a crise de recursos naturais, a geração, né, a entrada da geração milênio no mercado de trabalho, das novas gerações, e aí eu falo, tudo isso contribuiu para essa força. Então, o ponto que você tocou é extremamente importante, porque assim, eu sempre falo que não tem força maior que a força do mercado para regular algumas coisas, né? Não é, às vezes, nem uma certificação, nem uma regra, nem uma lei consegue ser tão forte como a força do mercado. A força do mercado de pessoas que vão querer trabalhar comigo, como empresa ou não, é muito mais forte do que a lei dizendo faça isso, faça aquilo. Sim. Né? Então, sim, as novas gerações, elas não querem colocar o nome delas, não querem emprestar o nome, a imagem delas, a energia delas, a capacidade, a sabedoria, o engajamento com uma empresa que elas não se identificam. Mas a pessoa quer se identificar, quer saber que aquela empresa realmente, ela diz que faz esse trabalho social, por exemplo, com pescadores da área, né, do litoral tal, né, e trabalha e retira a rede de pesca do oceano e transforma, por exemplo, em embalagens plásticas. Estou dando um exemplo aleatório, né? Sim, tem várias que fazem isso também, que é super bacana, mas será que ela faz mesmo? Ou a pessoa, antes de entrar, antes de ir para a entrevista de emprego, ela vai lá, vai tentar procurar. E hoje, aí que tá, né? Então, assim, Thaís, a minha geração não estava calçada com tanta informação, com essa habilidade de a gente rapidinho pesquisar. A gente tinha celular, né? Eu não tinha. Não, eu também não. Se eu tivesse celular, não tinha internet, não era um smartphone, ele era só um celular para ligar mesmo, se tiver, né? Então, a gente não tinha essa possibilidade de ter tanta informação, o mundo não era tão conectado, as coisas não eram tão claras, e tão rapidamente elas chegavam para qualquer lugar. E no outro lado do mundo, a gente sabe o que aconteceu.
né? Então, hoje as pessoas sabem. Se uma empresa foi, por exemplo, acusada de uma situação de trabalho análoga à escravidão, e ela vai falar, eu não quero trabalhar nisso, não quero sair. Não quero. E se ela estava lá, ela vai dar rapidinho um jeito de sair. Assim como fornecedores, assim como clientes, né? Assim como vizinhos. Então, assim, o ESG ele ganha essa força tão grande porque ele realmente ele representa um risco não só para a empresa também. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo real, né? Mas vamos fazer de conta que ele é um exemplo aleatório, e eu não vou citar nomes de empresas nenhum, né? Para a gente não entrar nesse detalhe. Mas, recentemente, né, existiu aí uma circunstância numa determinada região do Brasil que passou por uma denúncia de trabalhos análogos à escravidão, né? Eu acho que quem está nos ouvindo já sabe do que a gente está falando, mas o importante é reforçar que não foi só aquela empresa, a empresa A, a empresa B, a empresa C que foram impactadas. A empresa D, que não tinha nada a ver com o pato, foi também. A empresa E, que era exatamente o mesmo setor, também todas as empresas desse setor, daquela região e de outras regiões foram impactadas por isso também. O mais interessante, Thaís, é que não foram só as empresas daquela atividade específica, né? Empresas, por exemplo, da região, da área de hotelaria, de turismo, né, do comércio próprio, né, restaurantes e tudo voltado ali a lazer, a turismo e tal, também foram impactadas negativamente por essa situação. Então, assim, veja que uma estratégia ESG, né, que pudesse proteger uma dessas empresas, ela vai muito além do olhar para ela mesma, né? Nossa, Percebe? percebo. Porque tá todo mundo conectado, né? A gente não faz nada sozinho nesse mundo. Que bom que a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Então, assim, a estratégia ESG dentro de uma empresa, ela vai ajudar você a se preparar para essas situações, né? Ter uma identidade melhor, né, em relação a como você faz o que você faz, como você produz o que você produz, como você presta o serviço que você presta, como você trata as pessoas que estão ali, como você contrata, como é que você, né, busca o recrutamento, a seleção, se você vai olhar para as questões de diversidade, né, se você vai buscar incluir pessoas de todos os gêneros, de todas as idades, de todas as experiências profissionais, de todas as regiões do país, do mundo, por que não, né? No mundo conectado como a gente vive, de todas as orientações sexuais, enfim, como é que você vai promover isso internamente? Então, como é que você vai promover diversidade e inclusão, por exemplo? É um elemento importante dentro de ESG que conversa com a letrinha S, lá com o S do social. E aí, dentro do social, por exemplo, tem muitas coisas, né? O próprio relacionamento com as pessoas que estão ali. Como é que eu vou capacitar essas pessoas? O que eu vou fazer para que elas queiram estar comigo, né? Queiram trabalhar na empresa? O que eu faço para essas pessoas evoluírem dentro da minha empresa, dentro, né, de entender que elas têm um papel importante e que elas estão me ajudando a contribuir com aquele objetivo sério, comprometido, que pode ser, né, uma visão de sustentabilidade. Né, eu dei o exemplo aqui de uma empresa que pode estar lá retirando as redes de pesca do oceano e transformando em embalagens plásticas. Então, como é que a empresa pode capacitar essa pessoa para que ela possa cada vez mais entregar o melhor resultado, para que ela possa trazer inovação, para que ela possa trazer, né, uma visão mais abrangente, talvez, do que eu possa atuar ou do impacto que eu posso estar cuidando. O ESG, ele olha para isso também. Ele precisa olhar para isso, porque nós, como pessoas, causamos impacto, né? Thaís, a gente respira, a gente se alimenta, a gente, né, se veste e tudo bem. Não quer dizer que a gente vai eliminar os nossos impactos, mas que a gente vai ser mais consciente sobre os impactos, né, nós como pessoa, mas também como empresas, e como que a gente vai fazer para ter menores impactos, né? Para que os impactos sejam menos ruins e possam ser, por que não, positivos. Existe isso, existe impacto positivo, existem organizações de impacto, negócios de impacto, né, que realmente promovem um impacto transformador nas pessoas, nos ambientes onde estão,
né, no próprio no meio ambiente, nessa relação toda de compra, venda, oferta, né, enfim, todo esse relacionamento. Então, assim, as pessoas hoje, todos nós, em qualquer grupo etário, a gente tem uma visão diferente do que a gente tinha no passado, né? A gente tem mais informação, a gente sabe que as empresas têm os impactos, a gente talvez não conheça todos eles, mas alguns a gente conhece, e a gente espera delas, né, um compromisso maior, que elas entendem que precisam fazer, ou porque elas querem melhorar a imagem, porque elas querem melhorar o engajamento interno, pode ser várias razões, mas as empresas, elas entendem isso. Então, o ESG, ele fez assim, né, deu um estouro. Nossa, eu não paro de receber demanda, Thaís, assim, eu acho que foi provavelmente os últimos 3 anos, os anos mais loucos, assim, na minha vida profissional, porque a gente percebe que as empresas ainda estão tentando entender para que caminho elas vão, né? As pessoas tentando entender como elas podem se preparar para esse mercado extremamente emergente, né? Que está crescendo pra caramba, né? Que nos próximos prováveis 3, 4, 5, 10 anos só vai crescer. Então tem um espaço muito grande. Isso que eu ia te perguntar, né? Para quem quer fazer carreira na área, como é que tá e qual que é o primeiro passo, assim? Legal. Olha, Thaís, eu contei a minha história aqui, Sim. né? E se a gente for pensar, puxa, tem que ser esse caminho? Claro que não, né? Hoje as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida também, né? Esse foi o caminho que eu escolhi, eu quis, né, buscar estudar profundamente, né, entrar, né, com muito detalhe nos conteúdos para poder levar isso para frente depois, não só a parte acadêmica, mas a parte de experiência profissional. Mas eu acho que para a pessoa que está chegando agora, fala assim, nossa, gostei de SG, quero trabalhar com isso, estou empolgada, procure uma boa formação, né? Existem vários cursos, formações importantes, interessantes no mercado. Olhe com carinho. Tem nomes muito fortes, às vezes não são exatamente os melhores conteúdos. Sim. Então, isso que não, né? Sim. Mas pena que existem aventureiros de todos os lados, né? Existem instituições de ensino que estão entregando cursos muito ruins, conteúdos muito rasos, muito superficiais. Então, olhem com carinho antes de escolher o que vocês vão fazer, se é curso de extensão, se é um MBA, se é um mestrado profissional, enfim, né, tem N possibilidades aqui. Um ponto importante também que eu acho, Thaís, assim, as pessoas, muitos profissionais, eu vi esse movimento muito forte nas redes sociais. Porque como eu dou há muito TG, desde 2019, porque eu estava estudando, e eu estava na Europa, estava vendo os Estados Unidos, eu já estava vendo isso acontecer. A própria sigla, ela não é de hoje, ela ganhou força hoje, nos últimos 3 anos, mas ela foi lá em 2004, né? Ela ganhou força hoje por conta de todas essas circunstâncias que eu falei e várias outras que, né, que eu comentei que também reforçaram, mas que tem um holofote importante. Legal, temos a visibilidade importante para um tema que precisa ser trabalhado dentro das organizações. Olha, momento indescritível, assim, da humanidade, diria, e da minha carreira também, porque, né, como eu disse, durante muito tempo as pessoas não queriam falar sobre isso. Hoje elas querem, hoje elas pedem, né, e eu quase não consigo atender essas demandas. Um momento bom, mas assim, mais importante do que, claro, né, no olhar da minha carreira, que não é o caso, é muito mais por entender que esse momento para a humanidade chegou, para as empresas chegou. Então, a gente vai ver uma transformação importante acontecendo. As empresas, elas precisam reformar a maneira como elas fazem negócio, né? Elas precisam ter cuidado muito maior com as pessoas, elas precisam ter um olhar muito mais atento para a origem da matéria-prima delas, né? Elas têm que saber de onde vem, elas têm que questionar se elas estão usando uma matéria-prima que que não é sustentável, que vem de origem fóssil, que acumula durante 400 anos, por exemplo, nos oceanos,
que vai formar uma montanha de roupas no deserto do Atacama. Então, assim, isso é responsabilidade das empresas. Não é uma responsabilidade nossa, sozinho, como consumidores. Nunca é. Vem muito antes de nós. Né? Dizer assim, faça um consumo consciente. É muito legal falar isso. Mas não é assim que tem que ser. Empresa, faça uma produção responsável para que eu possa fazer um consumo consciente. Então, assim, a gente consiga entender, né? Não pode dormir na rede social, acordar e colocar o ESG lá. E eu vi isso acontecendo com muita força, infelizmente. Não sei se felizmente ou infelizmente, Thaís, mas assim, muitas pessoas dormiram um dia, acordaram e resolveram colocar o ESG, porque entenderam que isso tinha força, entenderam? Sério? Bem sério, triste, meio triste, né? Então, assim, coloca em risco o mercado, coloca em risco as empresas que podem estar contratando profissionais que vão trazer uma abordagem muito rasa, muito superficial e que não vai promover a transformação que a gente precisa, percebe? Então, assim, não é só uma questão do mercado, é assim, gente, vamos aproveitar esse momento incrível e as empresas entenderem que elas têm um papel fundamental em transformar as questões ambientais, sociais e de governança, seja por dinheiro, seja por qual razão que elas decidirem, isso reverbera sobre as questões de sustentabilidade para o mundo. Isso é bom para o mundo. Elas podem ter a razão que elas tiverem. Algumas estão focadas só no dinheiro, mas nem todas. Você também conhece um monte de empresa que faz porque acredita de verdade e é tão lindo quanto eu vejo essas empresas. Mas não tem problema. Esse movimento vai fazer a chave virar. É isso. Então, quando a gente tem profissionais que não estão suficientemente capacitados, mas que colocaram a linha ESG meio que inadvertidamente ou no calor do momento, eu acho que não é legal fazer isso. Não faça. Meu conselho é não faça. Já crescer e vão continuar crescendo com muita força nos próximos 5 anos. Né? No Brasil, 10% desses empregos do mundo estão no Brasil. Olha que oportunidade incrível que a gente está vendo. E por várias razões, né? Brasil, um país continental, com florestas, né, enormes, gigantescas, com grandes desafios, né, para essas florestas, seja para conter desmatamento, seja para fomentar a bioeconomia, seja para restaurar a floresta, seja para implementar projetos de crédito de carbono. Então, assim, existem uma vasta possibilidade de atuação, né, no mercado de trabalho no Brasil. A própria geração de energia limpa e renovável, né? No Brasil, metade da nossa matriz energética é de energia limpa e renovável, e isso vai crescer no Brasil, no mundo todo, em qualquer país onde você estiver nos escutando, vai ter essa oportunidade também na área de energia e, enfim, e a própria restaurante mitigar, diminuir os impactos das mudanças do clima, de grandes tecnologias, de grandes coisas sofisticadas, mas a tecnologia mais inovadora e mais sofisticada, né, o meio ambiente, a preservação, a conservação no Brasil, e gerar emprego, gerar renda, né, gerar produtos inovadores para médicos, medicamentos, né, todo esse olhar da bioeconomia, né, das grandes startups, pequenas e grandes startups e tecnologias inovadoras que não precisam ser tecnologias sofisticadas, mas tecnologias, como eu trouxe, a tecnologia das florestas, a mais inovadora de todas. Tem muita coisa, muita coisa para a gente fazer dentro desse mercado verde. Nossa, passou voando. A gente está chegando ao fim do episódio. Se você quiser indicar também um livro, alguma literatura aí, não sei o que você indica para quem quer entender mais sobre o assunto. E palavras finais, vou deixar você encerrar. Legal, obrigada. Olha, o tempo voou mesmo. Foi uma delícia conversar com você. Eu não tinha dúvidas de que seria dizendo para as pessoas, né, que estão aqui te escutando e que tem sempre um olhar, né, em relação ao profissional, se desenvolva, se capacite com carinho. Existem oportunidades para todas as pessoas. Eu acho que todo mundo que quiser trabalhar com empregos verdes vai ter essa oportunidade. Quem quiser trabalhar com ESG vai ter oportunidade. Eu não tenho dúvidas de que esse mercado ele vai abarcar todo mundo que quiser, porque vai ser um processo de transformação e a gente não vai voltar mais. Nós não vamos mais retroceder.
né, distante da nossa realidade, mas no final das contas, quando a gente entende o que acontece no mundo, a gente pode traduzir para a nossa realidade diária, na nossa empresa, na nossa casa, na nossa vida e na nossa carreira também. Isso nos dá um pouco de direcionamento. Gosto muito de né, entender as grandes agendas de sustentabilidade, as grandes agendas, entender os objetivos de desenvolvimento sustentável, o que isso se desdobra, Pacto Global, Fórum Econômico Mundial, os riscos, né, sinalizados anualmente pelo Fórum Econômico Mundial também nos ajudam a direcionar também um pouco da nossa carreira, entendendo o que vai acontecer no mundo. Talvez não é uma certeza, mas é um horizonte possível. E acho que é isso, continue buscando, mas estude com carinho, com profundidade, busque boas relações. Isso. Perfeito. Gratidão, foi lindo, viu? Gratidão para você que ficou até o final. Vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.